Muito boa tarde a você que nos acompanha. A partir de agora tem mais notícias desta terça-feira para te deixar mais atualizado. O Brasil teve aumento de voos no ano passado e o número de passageiros é 15% maior que o registrado em 2022. O resultado é melhor do que o registrado no primeiro ano da pandemia, mas ainda abaixo de 2019. Exatamente. Em 2023, o setor aéreo brasileiro movimentou mais de 112 milhões de passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, esse é o melhor resultado anual desde 2020, quando teve o início da pandemia de Covid-19. Em relação a 2022, a movimentação cresceu mais de 15%. No mercado doméstico, foram registrados 91,4 milhões de passageiros e no internacional, esse número ultrapassa 20 milhões. Dentre os aeroportos, o de Guarulhos manteve a liderança, seguido de Congonhas e Brasília. O aeroporto Internacional do Galeão, que já esteve no top 5, ficou em 12º lugar. Sobre as companhias, a Latam manteve a liderança e foi a companhia aérea brasileira que mais transportou passageiros no último ano. Foram mais de 33 milhões. Bom, agora para esse ano, nós esperamos uma alteração nesses resultados, uma vez que a própria Prefeitura do Rio de Janeiro fez algumas alterações no próprio Galeão, que ficou depois do 10º lugar, para que volte ao top 5, Bom, a gente volta agora para São Paulo. As contas de luz vão ficar, em média, 5,6% mais caras este ano. A projeção foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que fez uma pesquisa com as 52 concessionárias de distribuição do país. O percentual ficará um pouco acima das estimativas do mercado para os índices de inflação. E agora vamos ao Minuto da Economia desta terça-feira. Um levantamento divulgado hoje mostrou claramente o que aconteceu com o nosso poder de compras nos últimos 10 anos. Caiu quase pela metade. Quando a gente lê que o que dizem os professores e especialistas na área, fica fácil entender, mas difícil de aceitar. Deixando todos os gráficos de lado, fiquei apenas com a conclusão. Durante este período de 10 anos, a inflação subiu 88% e o salário médio do brasileiro apenas 3%. De vez em quando, os preços da banana, alface ou abobrinha dão uma desacelerada, mas daqui a pouco retomam o caminho do alto, como todos os outros. Ou seja, os índices de inflação, que a maioria não acredita estarem certos, apresentam as contas corretas. Os salários é que ficam para trás. E para alguns, a tendência é piorar com a inteligência artificial, embora outros apostem que este é o caminho e que basta estudar para entender a linguagem dos robozinhos, que serão os novos parceiros dos trabalhadores. No programa anunciado ontem pelo presidente Lula para a indústria nacional, por exemplo, tem um capítulo extenso exatamente para aumentar a informatização das empresas. A ampliação do número de streamings e a segregação de conteúdos cada vez maior tem feito com que a população busque uma alternativa antiga, a pirataria. O que parecia um mercado consolidado, o ano passado mostrou o contrário. Em 2023, o número de acessos a sites piratas de vídeos, filmes e séries bateu recorde. Em todo o ano passado, esses sites registraram mais de 141 bilhões de acessos. Esses números representam um crescimento de 12% com relação ao recorde anterior de acessos piratas registrado em 2019, antes da pandemia começar. Os 3 países que lideram o consumo pirata de vídeo são os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. Somados, representam 30% de todos os acessos à plataforma ilegais. Mas do outro lado da balança aparece o Brasil. O país ficou no top 10 dos países com menor acesso medido a plataformas piratas, próximos ao Japão, país que é notório por seus baixos índices históricos de pirataria. A posição brasileira reflete a distribuição global de pirataria de vídeo. O continente mais pirata do planeta,
Hoje é a Europa, seguida de perto da Ásia. Obviamente, isso não significa que não existe pirataria de streaming no Brasil. Ela existe, mas é consideravelmente menor comparada aos níveis encontrados em outros países. Os dados foram medidos pela consultoria Kearney em parceria com a organização antipirataria inglesa Muso. Segundo o levantamento, essa condição é gerada pelo que os especialistas chamam de fadiga das assinaturas. Isso porque o aumento cada vez maior das plataformas de streaming tem causado frustração nos consumidores que não conseguem pagar. Isso torna com que a pirataria seja um alvo de buscas pelos consumidores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu hoje que vai apresentar até o fim do mês uma nova tabela do imposto de renda. Será corrigida para evitar que as pessoas que recebem 2 salários mínimos, que hoje são isentas, passem a pagar R$ 13,80 por mês. Segundo o ministro, é preciso apenas fazer as contas para saber de onde sairá o dinheiro que os cofres do governo vão perder. Em dezembro do ano passado, o Instituto Nacional de Seguro Social alcançou um marco importante. O tempo médio para concessão de benefícios como aposentadorias, pensões, salário, maternidade e auxílios caiu de 79 para 47 dias, ficando cada vez mais próximo à meta estabelecida pelo Ministério da Previdência de 45 dias. Segundo o portal da Transparência Previdenciária, também houve queda na fila do INSS, com o número de pedidos de análise passando de 1.600.000 para 1,5 milhão. Deste total, mais de 538 mil pedidos são de auxílio por incapacidade temporária, que precisam ou não de perícia médica. Segundo o INSS, essa redução deve-se também a mutirões de atendimento de avaliações sociais e perícias médicas. No caso dos benefícios concedidos em dezembro, 47,3% foram através do Atesta-Med, 47,4% mediante perícia e 5,3% por ordem judicial. A partir de agora, o IBGE vai usar o nome favela quando realizar um censo e medir a quantidade de pessoas que moram nestas regiões, que atualmente são classificadas como comunidades, aglomerados urbanos ou outros. O pedido foi feito pelos próprios moradores, que têm a expectativa de que a mudança dará maior visibilidade às mais de 10 mil favelas brasileiras, que vivem 16 milhões e 600 mil pessoas. Entidades como a CUFA, que é a Central Única das Favelas, apostam que a simples mudança vai mostrar a realidade das moradias que precisam de maior atenção dos governantes. Crianças sedentárias, aquelas que não fazem nada para gastar energia, passam a maior parte do tempo sentadas ou deitadas, podem apresentar sinais de doença coronariana na faixa dos 20 anos. E pior, um risco maior de morte prematura aos 40. De acordo com um estudo do The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, o sedentarismo na infância pode ser um fator de risco para doenças crônicas na fase adulta. Crianças com esse perfil têm maior predisposição para apresentar altas taxas de colesterol precocemente e encarar problemas cardíacos na faixa dos 40 anos. Se o colesterol alto for detectado nos exames, essas crianças podem apresentar sinais de doença coronariana já aos 20 anos, que é um tipo de doença cardíaca que causa o fornecimento inadequado de sangue até o músculo cardíaco, e um risco maior de morte prematura aos 40. Já o risco para adultos com hipertensão e colesterol alto antes dos 55 se mantém, mesmo quando eles passam a controlar tal condição. O estudo apontou que o sedentarismo contribui com 2/3 do aumento dos níveis de colesterol no início da vida adulta. Uma atividade física leve na infância é de 5 a 8 vezes mais eficaz do que o exercício de moderado a vigoroso que é necessário para reverter o quadro mais tarde. Os pesquisadores acompanharam crianças de 11 anos durante 13 anos, mostrando como hábitos pouco saudáveis tendem a se tornar ainda piores ao longo do tempo. Foi constatado que 6 horas de sedentarismo na infância chegavam a 9 horas diárias entre adultos jovens
contribuindo em até 70% para aumentar os seus níveis de colesterol. Um outro estudo publicado na revista científica PLOS ONE tem ligação com esse. Com base nas informações do UK Biobank, que reúne dados de 500 mil britânicos, os pesquisadores concluíram que ter hipertensão e colesterol alto antes dos 55 anos leva a um cenário de risco persistente para a doença coronariana na velhice, mesmo que a pessoa consiga baixar as suas taxas. Os dois trabalhos convergem para a importância de manter um estilo de vida saudável e controlar os fatores de risco desde cedo, uma vez que, além do histórico familiar, os danos se acumulam ao longo da existência. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho comigo no Jornal das 18h30 e também às 10 da noite. Mais informações ao vivo para você. Obrigada pela companhia. Tchau.